Olá, alunos do sétimo ano, iniciando com vocês mais uma semana, né? Lembrando que nós já estamos na semana 4 do PET volume 2. É muito importante que vocês realizem as atividades, né? Para que a gente possa aí ampliar o nosso conhecimento. Na semana 4 do PET de vocês, nós vamos trabalhar a dinâmica da população brasileira, né? Então, assim, quando a gente fala em população brasileira, a gente tem que lembrar que são as pessoas, né, o povo que vive num determinado país. No caso, nós estamos estudando a população brasileira. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter claro na cabeça de vocês é que a população brasileira não está distribuída de forma igual, de forma homogênea. Nós temos locais, regiões com densidade demográfica altíssima e temos locais com densidade demográfica mais baixa. Lembrando que densidade demográfica é número de habitantes por quilômetros quadrados, tá? Para eu saber a densidade demográfica, eu pego a população total do país e divido pela área. Assim, eu tenho a densidade geral do Brasil. Então, se eu quero saber a densidade demográfica de Minas Gerais, eu tenho que pegar a população de Minas e dividir pela área, que aí eu tenho a densidade demográfica local, certo? A densidade demográfica, né, ela tem sido alterada aí ao longo do tempo. Como nós vimos nos capítulos anteriores, né, do PET, nós vimos a questão, o que é taxa de natalidade, o que é taxa de mortalidade. Nós vimos que a população está envelhecendo, nós vimos também que as mulheres estão tendo menos filhos porque começou a trabalhar fora de casa, porque está casando mais tarde, né? Então nós vimos vários aspectos da população brasileira. E estamos vendo hoje que essa população está distribuída de forma irregular. Existem áreas com maior densidade demográfica e áreas com menor densidade demográfica, certo? Lembrando que as atividades econômicas, o nível de desenvolvimento das regiões brasileiras, né, das cidades, né, elas influenciam muito nessa questão da concentração populacional. Quando eu falo também em população absoluta, eu estou falando na população total de um país, né? Então, a população absoluta do Brasil, a população absoluta é a população total que esse país possui, tá? Atualmente, o Brasil possui uma densidade demográfica de 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que essa informação é de 2018. Segundo essa informação, né, realizada pelo IBGE, o Brasil é pouco povoado. Então, ele tem uma densidade demográfica pequena, porque ele é muito grande, ele é o quinto mais extenso. Então, isso influencia diretamente na distribuição da sua população, tá? O Brasil também, ele é reconhecido aí mundialmente pelas grandes desigualdades sociais que nós temos no nosso território, né? Então, a gente pode ver essa desigualdade social na distribuição de rendas, pessoas que ganham muito e pessoas que vivem com menos de um salário mínimo. Nós podemos falar também a questão das moradias precárias, enquanto outras pessoas moram em prédios de luxo, em condomínios fechados, né? Nós podemos falar também do poder aquisitivo. Nós temos pessoas que usam aí tênis da Nike de 500, R$ 1.000, né? Falando baixo. E temos aí pessoas que vivem até mesmo de doações, porque não conseguem ter um padrão de vida de acordo com o salário que recebe, né? Então, nós temos aí uma série de fatores na nossa sociedade que representa essa desigualdade social entre a população. Então, nós temos uma pequena parcela da população que tem uma renda muito alta e uma outra parcela que tem uma renda muito pequena, certo? Outra coisa que a gente pode falar também é o acesso à educação, a serviços de saúde, né? Que as pessoas de classe média mais baixa, elas dependem do SUS, nem sempre tem o atendimento que necessita, né? Então, é uma série de fatores que representa essa questão da desigualdade social no nosso país. Uma coisa que mede esse nível de desigualdade social é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele leva em consideração 3 fatores. Primeiro, renda per capita, quanto cada pessoa ganha. Escolaridade, quantos anos o indivíduo frequenta a escola. E expectativa de vida, quanto tempo essa população vive. Então, quanto mais próximo de o IDH, melhor é o padrão de vida, né?
O maior IDH que nós temos no mundo é da Noruega, com 0,989, quase 1 já, né? Então é o maior IDH que nós temos. O Brasil precisa desenvolver políticas para que esse IDH suba, né? Entre esses objetivos é reduzir a taxa de mortalidade e a prevenção de doenças, né? E que a gente pode e tem assistido aí nos últimos meses a questão da pandemia, que não foi levada a sério pelo nosso maior representante, que é o nosso presidente da República, né? Que disse que era uma gripezinha e está matando aí milhões de pessoas, né? Não só no Brasil como no mundo todo, tá? Então o Brasil, ele tem muitos desafios a serem superados para garantir à sua população uma qualidade de vida digna, certo? Uma outra coisa que o PET de vocês na página 83 fala é sobre o PEA, População Economicamente Ativa. O que é isso, né? Vocês podem estar se perguntando. O PEA é quem está na idade de trabalhar, são as pessoas que estão exercendo alguma atividade remunerada, né? Então, a maior parte da população brasileira enfrenta aí também a questão do desemprego, né? E é preciso buscar soluções para melhorar e para garantir que essa população tenha uma qualidade de vida bem acessível e que vivam da melhor forma possível. Então, vocês viram que nós falamos de vários aspectos da população brasileira, entre elas a questão da desigualdade social, certo? Nas atividades, a gente começa nelas com a análise de um mapa mostrando exatamente isso, a densidade demográfica do Brasil, que é número de habitantes por quilômetro quadrado. Vocês podem observar que no litoral a densidade demográfica é maior, nós temos mais população, enquanto que na região norte a densidade demográfica é menor, tá? Então as atividades para serem feitas, elas começam na 84, né? Lembrando que a questão número 1 é questão de alternativa, apenas uma está correta, é com relação à interpretação do mapa da página 84, tá? A questão 2 está falando aí sobre a questão do número colocado sobre os países mais populosos, né? E é para falar com relação ao Brasil. Essa relação entre a área e o número de habitantes, qual é o nome que se dá? Lembra que eu falei? Densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando eu relaciono a área com a população, qual é a informação que eu obtenho? Uma alternativa só que é correta. A questão 3 também é de alternativa, tá? Tá falando sobre o censo demográfico de 2010, né? E aí vocês vão marcar a alternativa correta. A questão 4, vocês têm uma charge bem interessante, mostrando a desigualdade social, né? E aí vocês vão falar que aspecto da desigualdade social essa charge está representando. Então a charge é bem interessante, né? Vou até mostrar para vocês. Tem duas pessoas, né? O pai e o filho sentado no alto de um morro, com uma casinha bem pequenininha, e lá no fundo, cheio de prédios, né? E aí o pai, conversando com o filho, fala o seguinte: pai, eu quero morar naquele mundo, é como se existissem dois mundos diferentes. O que isso está mostrando sobre a desigualdade social? A questão 5 tem um texto falando sobre o Brasil no ranking do IDH, e aí vocês vão dizer o que melhora o IDH de um país, certo? E a questão 6, vocês têm 3 imagens, né? E essas imagens estão falando sobre os setores da economia, setor primário, secundário e terciário. O setor primário é a agricultura, o setor secundário é a indústria e o setor terciário prestação de serviço. Então vocês vão dizer qual é a sequência dessas imagens. Esses profissionais que aí aparecem trabalham em quais setores, certinho? Com isso nós finalizamos a nossa a nossa quarta semana de estudo. Lembrando que as atividades devem ser enviadas exclusivamente para o aplicativo Conexão Escola, que é o nosso meio de comunicação oficial, certinho? Boa semana de estudo e até a próxima. Lembrando, participem das aulas online, tá bom? Boa semana!